Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dário Alves, eu sou um dos representantes da Exar Condomínios e hoje eu vim trazer para você uma nova perspectiva de gestão do seu condomínio. Está se aproximando a eleição de síndico e para você que não entende ainda, essa conversa vai fazer muito sentido. Como você que não entende essa dinâmica, de condomínio, vai fazer muito sentido essa conversa aqui, vai ser muito esclarecedora, apesar de breve e simples, mas vai esclarecer muita coisa. E para você que já tem uma habilidade nessa questão de condomínio, já tem experiência com isso, você vai entender também que existem ainda pessoas comprometidas em levar o teu condomínio para o próximo nível. Isso fazendo juntamente com você, tá bom? Então é o seguinte, eu quero te convidar, vamos aqui, que nós, no decorrer dessa conversa, vamos conhecendo melhor sobre a nossa proposta, a proposta da Exar, para assumir a sindicatura no seu condomínio, para fazer uma gestão sistêmica, uma gestão transparente, uma gestão baseada no método que nós desenvolvemos de gestão condominial, tá bom? Então é isso, seja bem-vindo, tá? Novamente, aqui nós vamos conversar, sobre o ecossistema do condomínio, o condomínio seu ecossistema, vamos conversar sobre essa questão da organização, vamos também passar para vocês quem nós somos, qual a nossa visão, essa questão, e vamos também passar para você a proposta, qual é a nossa proposta de trabalho dentro do seu condomínio. Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui faz parte da nossa metodologia de trabalho, é uma das coisas que fazemos dentro de um dos pilares, que é o quê? A antecipação de pauta de assembleia. Bom, o que é isso? Quando você chega na assembleia, é muito corrido ali as apresentações e você deliberar entre uma coisa ou outra. Então muitas vezes você não se sente seguro de que está fazendo a melhor escolha. Por quê? Muitas vezes pela falta de conhecimento sobre o assunto. Aqui nessa antecipação nós estamos previamente falando para você quem nós somos, nos apresentando para você, mostrando nossa metodologia de trabalho. Quando você chegar na assembleia, que já está bem próxima, você vai já saber mais ou menos ali quem nós somos e ter segurança para decidir lá na assembleia. Você vai ter segurança, tá bom? Bom, então vamos lá, ora nós vamos estar aqui, ora eu vou te levar para a tela do meu computador, ora nós vamos estar no condomínio e a gente vai dessa forma aqui dinâmica, entendendo sobre os assuntos que vamos abordar, certo? Se eu te perguntar sobre o que é que você entende como o que é o condomínio, é uma palavra, resume, uma palavra ou uma frase, o que é condomínio para você? O que é que você me disse? Bom, nós aqui da Exar, nós entendemos o condomínio como uma copropriedade. O que é isso? Co é de conjunto, Propriedade conjunta. Então, isso ocorre quando você adquire um imóvel em condomínio. Você ali não está adquirindo só aquele espaçozinho onde a sua casa, o seu apartamento, sua sala está inserido. Não. Você adquire também frações das áreas comuns. Ou seja, você também compra parte de toda a infraestrutura do condomínio. Você e os demais condôminos adquirem cotas do condomínio. Por isso, uma copropriedade. Propriedade compartilhada. Entendeu? Então, essa é a lógica aí. Então, para nós, esse termo copropriedade resume o que é condomínio. Condomínio é isso. É um patrimônio que não é só de um, é de todos. Você tem uma parte do patrimônio, outro tem outra parte, e assim vai. E nessa dinâmica, a função do síndico ele é contratado por você e pelos demais condôminos para gerenciar. É isso mesmo, gerenciar. O síndico, ele é como um gerente do condomínio. E aí é o seguinte, por que eu digo gerente? Porque eu já vou lhe dizer logo, a visão precisa ser uma visão de profissionalização. Tem que ser uma gestão profissional. Se for uma gestão política, é ruim, vai dar problema. Nós já temos aí de 1900 e quanto, acho que 97 para cá. Não, tem mais tempo. Do primeiro condomínio até aqui, nós temos vivido essa questão da gestão política. E estamos vendo que cada vez mais aumenta os problemas dos condomínios. Então nós precisamos nos atentar de que é necessário implementar gestão profissional. E quando eu digo profissional, vocês vão entender. Já separando aqui, existe a figura do síndico morador, existe a figura do síndico externo. Ora, mas onde é que está a gestão, o síndico profissional? Ambos podem ser profissionais. Síndico é síndico. Entendeu? O fato de ser remunerado não significa que ele é profissional. Não, significa que ele é remunerado.
profissionalismo está relacionado à postura e ao método de trabalho, não está relacionado à remuneração. Ok? Então eu quero deixar claro isso aqui de antemão para que você compreenda que toda a nossa dinâmica da nossa conversa aqui vai ser baseada no síndico morador ou síndico externo. Perfeito? Então vamos lá. O síndico ele está para executar tudo aquilo que os moradores, que os condôminos decidirem. Ele tem a proatividade, sim, de trazer, de encontrar os problemas, encontrar soluções e trazer ao conhecimento de vocês para você deliberar junto com os outros condôminos, sim, claro. Mas ele não é o dono do condomínio. O dono é você. Você é o dono e ele é o funcionário. Nós somos os funcionários. Perfeito? Então, bora lá. O que é que te motivou a adquirir um imóvel em um condomínio? A maioria das pessoas relatam a questão da segurança, né? E eu vou te pedir para que você lembre qual a sua resposta com relação a essa pergunta, que lá na frente nós vamos voltar nela, certo? Mas pensa aí, dessas opções e talvez outras, quais foram os seus motivos que te trouxe a vir residir no condomínio? Tá bom? Lembra disso, tá certo? Vamos lá. Dentro dessa perspectiva do condomínio, nós enxergamos como futuro desses condomínios o quê? Hoje, o condomínio ele tem CNPJ, mas ele não tem pessoalidade jurídica. Isso significa que o condomínio não é pessoa física, não é pessoa jurídica. É impessoal, ele não tem pessoalidade. Então, existe um projeto de lei tramitando na Câmara, já passou pelo Senado, está na Câmara, que dá personalidade jurídica aos condomínios. Isso é muito interessante porque abre um leque de possibilidades. Por exemplo, o condomínio ele vai poder gerar uma nova fonte de renda que não seja o rateio das despesas ali através da taxa condominial. Certo? Então, o condomínio também vai poder adquirir uma outra área e anexar ao condomínio. Enfim, uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas isso traz mais ainda a necessidade de uma gestão profissional, que é a segunda coisa que nós vimos aqui como futuro dos condomínios. Não tem jeito. Quem não se profissionalizar, o condomínio vai decair e vai ficar complicado cada vez mais. Certo? Outra questão é a questão tecnológica. O condomínio cada vez mais vai se tornar tecnológico. Assembleia virtual, aplicativo, né, para a questão de reserva de espaço comum, de área comum, controle de acesso, né, tag, reconhecimento facial, biométrico, enfim, uma infinidade de tecnologias que vêm para nos auxiliar nessa gestão e para garantir a segurança para você, enfim, uma série de fatores, tá bom? E aí uma outra questão que poucos síndicos apostam nisso, mas nós como gestora condominial, como síndicos, nós apostamos nisso, que é o que? A participação dos condôminos. Para nós não faz sentido gerir o seu condomínio de modo que você faz, aí faz de qualquer jeito. É complicado. Porque aí o resultado não passa no seu foco. O que passa no seu foco é o seu dinheiro. E não é por isso, não é isso que nos move. Não é o seu dinheiro que nos move. O seu dinheiro, ele é uma remuneração, ou seja, é uma consequência de um trabalho realizado. E se nós atingimos os nossos objetivos dentro do seu condomínio, nós, quando eu digo nós e você, quando atingimos esse objetivo, a remuneração faz todo sentido. Agora, quando não tem objetivo e simplesmente faz do jeito que deve fazer, se torna dinheiro pelo dinheiro. Perde a graça, entendeu? Não é esse o nosso objetivo, tá bom? Então, cada vez mais participativo nós enxergamos e fomentamos isso. Um condomínio cada vez mais participativo. E quando eu falo participativo, não é ser voluntário em algo, não. Só fazendo o seu papel como condômino, que é fiscalizar, participar da assembleia, decidir o que você entende como que é melhor para o condomínio. Isso, por si só, é a sua participação. Se cada um faz seu papel, tá tudo lindo. Tudo vai acontecer. Perfeito? Bom, quando nós, fazendo uma analogia aqui, né? Quando nós compramos um imóvel e vamos residir no imóvel, é necessário primeiro antes arrumar, né? Vamos arrumar a primeira casa ali, para depois entrar. Quando nós falamos da organização, né, da gestão, ali de organograma e tudo mais, nós entendemos assim também. É necessário organizar. É necessário colocar cada pessoa no seu lugar para cada um poder fazer o uso das suas atribuições da forma correta, agir da forma correta conforme o planejado aqui. E o que é que nós enxergamos do condomínio? Essa organização se dá a partir lá no topo está a legislação, as leis, que dá o norte, né, para o que devemos seguir.
Logo após, temos a Assembleia. Lembrando que a Assembleia é o órgão deliberativo, ou seja, é o conjunto de condôminos que estão ali, que decidem qual caminho vai ser tomado. Então, a Assembleia ela é soberana. O que a Assembleia decidir, está decidido. O síndico é o representante contratado, decidido ali em Assembleia, para quê? Para executar aquilo que os condôminos querem, que o coletivo quer. Perfeito? Então essa é a função do síndico, que é o representante legal. Ele é o representante e ele tem responsabilidade civil, criminal pelo condomínio. Ou seja, quem é o gestor do condomínio é o síndico. É sobre ele que recai todas as responsabilidades. Entendeu? Estou falando de forma técnica aqui para não falar ele que se ferra. Bom, mas vamos lá. E abaixo nós temos as áreas estratégicas, que é o quê? O administrativo, o fiscal contábil, o jurídico, o operacional, a comunicação. Que essas áreas estratégicas, na maioria das vezes, são terceirizadas, certo? O próprio condomínio contrata para quê? Para auxiliar o síndico nas funções dele. Porque o síndico não consegue fazer tudo sozinho. Por isso essas empresas são importantíssimas para que consigamos dar um bom andamento no processo de gestão do condomínio. Bom, vamos pegar, por exemplo, aqui a administradora. Dentro do fiscal contábil, a administradora, ela vai agir como uma espécie de uma auditoria interna. Então, é muito importante o papel da administradora, porque é ela que vai alimentar o Conselho Fiscal de informações para o Conselho Fiscal conseguir verificar as contas do síndico. Ele é o órgão fiscalizador e a administradora está para deixar toda essa questão financeira, fiscal, contábil redondinha para facilitar o trabalho aí do Conselho Fiscal e do síndico também. E o condomínio continuar sendo bem gerido, né? Essa é a função dela, tá bom? Operacional, temos aí o controle de portaria, zeladoria, enfim, que também faz um trabalho excepcional dentro do condomínio. Sem esse pessoal, o síndico ia estar perdido, entendeu? Então é necessário essa equipe trabalhando em conjunto em função do condomínio, tá bom? Bem, aqui nós vamos trazer os dois principais pontos positivos e os dois principais pontos negativos da sindicatura de morador, do síndico morador. Isso relatado pelos próprios condôminos. Dois pontos positivos que o pessoal traz é a questão da economia e a questão do comprometimento. Economia pelo quê? Porque o condomínio não tem nenhum gasto com essa pessoa, geralmente só a isenção da taxa condominial. Se paga alguma ajuda de custo, já diminui aí essa questão do ponto positivo, né? Já passa a se tornar equivalente. E a questão do comprometimento, o que é que se entende? Pelo fato de ele ser um coproprietário, ele está defendendo ali o que é dele, certo? O condomínio é dele também e ele está ali trabalhando em função do que é dele. É mais ou menos assim. Quer bem feito, faça você mesmo. É essa a lógica que o pessoal tem quando traz esse ponto positivo. Bom? Agora, quais são os dois principais pontos negativos? Primeiro, mais gasto. Ora, Dário, então você está dizendo que ponto positivo é economia e o ponto negativo é mais gasto? Sim. Como mais gasto? Pelo fato dele ser síndico morador, causa não é ele que provoca. É essa conjuntura de vizinho ter problema com o vizinho síndico e aí ter uma série, inúmeras questões relacionadas a essa relação aí, acaba gerando problemas, conflitos, e esses conflitos se transformam em litígios, vai para a justiça, nós temos gasto com honorários advocatícios e temos gastos com indenizações, seja para um lado ou para o outro. O condomínio está no meio disso tudo. Por quê? Porque um dos moradores é o síndico. Um dos donos do condomínio é o síndico. Então isso bota o condomínio, que é o coletivo, nesse conflito, no meio desse conflito, no meio dessa briga. Então acaba sendo um dos principais pontos negativos exatamente o gasto. Economiza por um lado, não paga um profissional externo para atuar na gestão do condomínio, mas por outro lado, acaba gastando com litígios, com honorários advocatícios, enfim. Entendeu? E a outra questão é a questão dos conflitos, porque assim, dinheiro a gente gasta e pronto, mas ficam as cicatrizes. Os conflitos, por mais que sejam resolvidos na justiça, mas as cicatrizes ficam. E os problemas continuam, que é o quê? O problema com o vizinho, do vizinho com o vizinho, do ex-síndico com um morador da outra rua. Então, internamente, os conflitos, as cicatrizes ficam e muitas vezes feridas abertas. Tá bom? Então, pontos positivos, pontos negativos de um síndico morador. Por isso que nós entendemos e sugerimos que o condomínio contrate um profissional externo para gerir esse condomínio de modo que ele é imparcial,
e ele consegue atender você na sua particularidade, pegar suas demandas, né? E na hora de agir, ele vai agir conforme o que a maioria decidiu. Se é alguma situação que não fere o que a maioria decidiu, ele vai te atender na sua particularidade. Mas se não tem nada decidido, ele traz, opa, demanda aqui, vamos deliberar sobre isso, vamos trazer isso à discussão para ver o que é que todo mundo tem para decidir. E decide, pronto. A sua demanda foi ouvida, atendida, por quê? Porque tinha alguém imparcial pronto para lhe atender, certo? E aí o que esperar desse profissional? Esperar economia, porque a gente não vai ter mais esses gastos com os conflitos. As próprias soluções de conflitos por si só já passa a se resolver, se resolve pela raiz, porque retira a figura do síndico morador e aí não tem mais conflitos entre vizinhos em decorrência de sindicatura. Agora passa a ser aquela questão, né? A relação deixa de ser ele quer ser o dono do condomínio para ele foi contratado para fazer o que nós queremos. Entendeu aí? A lógica, eu vou voltar. Deixa de existir aquela coisa. Ele quer se sentir o dono do condomínio, porque ele é um dos coproprietários e age como síndico, os outros falam, ele quer se sentir o dono. Sai dessa visão para uma visão de contratamos ele, o síndico, para fazer aquilo que nós queremos, ou seja, aquele que era tido como um perigo passa a integrar para contratar alguém, para esse alguém trabalhar em função de vocês. Entendeu aí, né? Perfeito. Então bora lá. Imparcialidade, proatividade e comprometimento. O síndico externo, ele tem uma imagem a zelar. Por isso ele precisa andar na linha, vamos dizer assim, né? Ele precisa agir de forma técnica, de forma responsável. Para quê? Para que a imagem dele continue íntegra. Que seja ali até requisitado por outros condomínios também. Bem, a partir de agora nós vamos falar aqui um pouco sobre nós, né? Por que nós trabalhamos dessa forma, o que nós fazemos, qual é a nossa visão, enfim, nossos princípios, nossos valores. Vamos trazer a borda um pouquinho disso aqui para que você conheça melhor quem nós somos e assim possa decidir de forma assertiva lá na Assembleia, certo? Bem, por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós trabalhamos com sindicatura? Nosso propósito é promover a cultura de copropriedade responsável. A copropriedade já é algo que precisa, é um tanto quanto, não vou chamar difícil, porque difícil não é, mas o tanto, na hora de você viver ela, é desafiador, não é verdade? Vou chamar assim, desafiador. E fazê-la de forma responsável, ou seja, analisando o todo, o coletivo, e não a minha vontade, porque o melhor para mim, mesmo que os outros se ferem, é mais desafiador ainda. Então, nosso propósito é isso. É promover essa cultura de copropriedade responsável através do nosso trabalho. Bom, para isso, nós norteamos esse nosso propósito em nossos princípios. E quais são os nossos princípios? O primeiro deles, o princípio é família. Família para nós é a base de tudo. E como o condomínio é o refúgio das famílias, da sua família, faz muito sentido trabalhar com o condomínio para servir a sua família. E aí já entra no segundo, que é a mordomia. Mordomia é nós agirmos, né, cuidar do seu patrimônio como se fosse nosso. Então nós somos os seus mordomos. É essa a lógica. E fazemos o melhor por você, pela sua família, pelo seu patrimônio. Outra questão é a integridade. A integridade é honestidade de forma proposital. Vai além, sabe? Não é só ser honesto. É querer ser honesto, querer parecer honesto, fazer de tudo pelo honesto para manter a honestidade. É isso. Bom, outro ponto, eficiência, proatividade, já conversamos um pouco sobre isso, e o próprio nome já explicita, né? E a questão da liberdade, que é o quê? A liberdade está relacionada ao nosso contrato, ele não ter cláusula de multa em caso de rescisão. Nós queremos estar com você porque você também quer estar conosco. Não por uma cláusula contratual que pune, que multa se rescindir. Tem que fazer sentido. Entendeu? Então essa questão da liberdade, você nos contrata porque você entende que é isso que você quer e nós queremos permanecer com você enquanto fizer sentido. Que nós queremos que seja aí, vamos chamar assim, para sempre. E quais são os nossos valores? Primeiro, verdade a qualquer custo. Sempre vamos defender a verdade. Servir por um bem maior, porque assim, não é pela questão do dinheiro em si, o dinheiro é consequência do trabalho realizado, certo? Mas é por promover essa cultura de copropriedade, é por servir as famílias, certo?
Pessoas são mais que coisas, por isso que nós enfatizamos nas pessoas, né? Nós valorizamos as pessoas, coisas ficam em segundo, terceiro, quarto plano. Amor aos problemas, o que é que significa isso? Significa que nós buscamos encontrar problemas para resolvê-los. Então dentro do condomínio tem bastante problema para ser resolvido. Enquanto uns não querem resolver, querem jogar eles para debaixo do tapete, nós queremos trazer, entender, encontrar a raiz e resolver ele pela raiz. É isso que nós fazemos. Tá? Eficiência, agilidade e transparência de ponta a ponta. End-to-end. Que é de ponta a ponta. O que é isso? Por exemplo, num processo de contratação de qualquer situação de condomínio, não basta só chegar lá depois e publicar o que foi gasto com o que foi gasto. É necessário que essa transparência ocorra desde o início. Uma licitação, por exemplo, uma publicação de um edital de licitação para que possa ser publicado, né, que vamos contratar tal serviço e qualquer empresa possa vir e possa colocar sua proposta. Qualquer empresa. Não a que o síndico quer. Não a que o síndico contactou. Qualquer empresa. Qualquer empresa, qualquer profissional pode vir e colocar uma proposta. Então tudo isso faz parte desse processo de transparência de ponta a ponta. Desde aqui até o processo licitatório, até o final da prestação de contas, transparência. Tá bom? Então o que é que nós fazemos? Nós fazemos a gestão condominial através da sindicatura. Síndicos. Nós somos síndicos. Aqui encerramos essa parte de falar sobre nós, falar sobre a nossa forma de trabalhar, sobre quem nós somos. E a partir de agora, nós vamos falar sobre o método, o nosso método de trabalho. Tá bom? Esse método, que nós chamamos de método PRO-X7, ele está baseado em 7 pilares. Esses 7 pilares nós vamos destrinchar aqui agora para que você compreenda. O primeiro deles é o compliance. Compliance, o que é que significa isso? É cumprir a lei, a norma, a regra. Tem que cumprir a norma. Se não estiver conforme a norma, está errado. Se existe a norma, é para ser cumprida. Bom, então esse é o compliance. Esse é o nosso primeiro pilar. Por exemplo, manutenções periódicas tem que estar de acordo com a norma. O playground tem que estar de acordo com a NBR. Tudo tem que estar de acordo com a norma, tá bom? O seguro do condomínio tem que estar de acordo com a norma, certo? Segundo pilar é a experiência de morar. É a sua experiência. Lembra que eu te pedi para que lembrasse dos quais foram os motivos que te fizeram adquirir um imóvel no condomínio? Lembra deles? Pois, quando nós temos como pilar a tua experiência de morar, significa que nós queremos realizar, queremos que aqueles motivos sejam reais no seu dia a dia dentro do condomínio. Então todo o nosso trabalho vai ser em função de fazer com que isso aconteça, com que esses motivos sejam reais e que você viva a segurança, viva a qualidade de vida dentro do seu condomínio. Entendeu? Por isso que eu te pedi para lembrar? Pois bem, é por isso aqui. A sua experiência de morar tem que ser a mais fantástica possível. Terceiro, gestão por performance. A gente precisa saber que uma gestão que não avalia números, ela está perdida. Então temos que, por exemplo, a questão da inadimplência precisa ser mensurada. É uma função do síndico trabalhar essa questão de inadimplência. Tá? Precisa. Porque existe a inadimplência caduca, aquela, né, mais antiga, existe a inadimplência atual. Por que ela ocorre? Precisamos ir na raiz do problema. Trabalhar a raiz do problema para solucionar, porque não é para ocorrer. Se o condomínio é um rateio de despesas, você comprou uma casa em condomínio, um apartamento, ou enfim, um imóvel, você veio ciente de que aqui ia ter despesas e que essas despesas iam ser rateadas entre todos, porque todos são donos. Então não é para existir. Por que está existindo? Vamos entender. Vamos ouvir. Vamos resolver os problemas. E aí, com certeza, depois desse trabalho realizado, nós vamos controlar a inadimplência. Então, essa questão da gestão por performance não é só a questão da inadimplência, mas, por exemplo, a taxa de inquilinato. Por que que o dono de um imóvel decide alugar esse aqui e morar em outro lugar? Por quê? Vamos entender. Vamos tornar mais atraente a moradia aqui, através da experiência de morar, para que ele decida alugar lá e residir aqui. Então a taxa de inquilinato é também um ponto a ser observado. Entre outros vários, tá bom? Tem vários outros. Mas uma gestão por performance é muito importante para que o seu condomínio esteja caminhando no caminho certo. Outro ponto, comunicação estratégica. A comunicação estratégica ela veio para resolver o abismo que existia entre o condômino e a equipe de gestão. Solicitações feitas, não ouvidas, não atendidas,
não dado feedback, resposta, enfim, né? Todos esses problemas relacionados à comunicação se resolvem a partir da implementação dessa área da comunicação estratégica, que faz parte da nossa metodologia de gestão, um dos 7 pilares. Transparência de ponta a ponta, né? Já conversamos sobre isso. Gestão participativa, cada vez mais você participando, fazendo seu papel, também já conversamos sobre isso. E segurança dos dados, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que atende lá a nossa Carta Magna, do artigo 5º da Constituição, que trata sobre os direitos e garantias fundamentais, e a LGPD vem para exigir que as empresas, condomínios e afins garantam a segurança dos dados desses condôminos, desses moradores, desses visitantes, enfim, tem que garantir essas informações, e faz parte da nossa metodologia de trabalho desenvolver a adequação à LGPD. Bem, a partir daqui nós vamos começar a aprofundar, né, na nossa proposta. Qual é a nossa proposta de trabalho? Bem, nossa proposta de trabalho é fazer a sindicatura, exercer o papel de síndico no seu condomínio, através da nossa metodologia que você acabou de ver. Então vamos fazer, né, isso aplicando também, incluso nessa sindicatura, os outros serviços, que é a comunicação estratégica, a adequação à LGPD e o oficial de proteção de dados. Tudo dentro de um único serviço. Na verdade, você vai ter aí 4 serviços pelo preço de um. Ok? Você vai estar sendo atendido de forma técnica por uma equipe que vai solucionar esses 4 problemas. Então é o seguinte, na prática, como é que funciona essa sindicatura, esse método de sindicatura Pro? As manutenções vão ser, né, realizadas, tudo conforme o que a legislação determina. A partir de performance também, a questão de projetos e programas é um ponto que vai ser colocado em prática. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas porque a gente não tem muito tempo, certo? Mas temos projetos, temos programas para serem implementados no condomínio que faz parte da solução desses problemas que acabam ocorrendo. A questão da experiência do usuário, a gestão de pessoas também, e a comunicação e a parte da segurança. Destrinchamos aqui e, conforme o cronograma de implantação, vamos solucionando essas demandas, essas questões, paralelo ao dia a dia já habitual do condomínio. A comunicação estratégica na prática trouxe a destrinchar ela para vocês, porque assim, esse é um diferencial de fato do nosso trabalho, porque nós enxergamos o condomínio de forma sistêmica, entendemos que aqui tem a base, uma das bases do condomínio são pessoas. E não dá para tratar pessoas de forma exata. Não dá. Precisa ser gerido pessoas, não como máquinas, certo? Então a comunicação estratégica, ela vem destrinchada aqui, é o ramo de atendimento ao condômino. Esse atendimento é importante porque faz parte do ouvir o condômino. A comunicação efetiva, que são os conteúdos educativos, que são a pesquisa de satisfação, campanhas de conscientização, antecipação de pauta de assembleia, que nós conversamos sobre isso, boletins mensais aos condôminos, gestão de redes sociais, branding, a gestão da marca para atração de pessoas que queiram vir morar em condomínio e, consequentemente, o preço dos nossos imóveis valorizar, Questão de boletins informativos e comunicados, tudo que vai ocorrendo, vamos emitir aqui um comunicado afirmando. Então, faz parte também dessa questão da comunicação efetiva. Com relação aos dados e infraestrutura, né, a gente precisa criar essa infraestrutura que possibilite a execução dessa comunicação efetiva. Tá bom? Design também da mesma forma, e a questão de ouvidoria, até para as pessoas externas ao condomínio, também a entregadores, para eles terem acesso para nos informar pontos de melhoria que estão ocorrendo dentro do nosso condomínio. Então, também abrimos aí esse canal com o ambiente externo ao condomínio, né, para que eles possam nos falar quais são os pontos que eles entendem que precisam melhorar para uma boa prestação de serviço. Né? Porque a nossa casa, nós queremos receber todos bem. É a nossa casa ali. Então, precisamos ouvi-los para fazer as melhorias necessárias. E a LGPD na prática. A adequação à LGPD, fazemos o processo de mapear os processos, né, do condomínio. Com isso, conseguimos entender para onde é que os dados caminham, onde eles caminham. A partir daí, fazemos a implementação dos controles e depois fazemos a gestão, né, o monitoramento dessa gestão contínua. Então é dessa forma que fazemos a adequação da LGPD, que está inclusa dentro da sindicatura, do método de sindicatura que nós estamos aqui oferecendo para você. Bem, então resumindo, o que nós propomos para o seu condomínio é isso aqui. Ó. Nós
vamos executar essa gestão sistêmica no condomínio, de modo que toda essa parte de compliance que já existe hoje, todo mundo te oferece essa parte do administrativo, do atendimento, o que o síndico, né, as funções dele. E por outro lado, uma questão que não é atendida, que é essa questão social, essa questão de governança, nós também vamos implementar no teu condomínio, porque a nossa metodologia de gestão é uma gestão sistêmica. É uma gestão que enxerga como tudo. Enxerga que o condomínio é feito por pessoas, né? É atendido por pessoas. Então precisamos atender esse lado social também. E aí a comunicação estratégica, a transparência, a postura de mordomia proativa, a solução de conflitos, a implementação dessa cultura de copropriedade responsável, tudo isso faz parte desse módulo, né, de governança, esse módulo social da nossa gestão, que é para atender o seu condomínio como um todo, não só a parte, não só querendo fazer uma parte técnica para receber a remuneração, não. Nós queremos resolver os problemas do teu condomínio, tá bom? Então, tudo isso lhe tratando como proprietário e não apenas como um usuário do condomínio. Certo? Você é dono e nós que somos teus funcionários. Perguntas, se você tiver perguntas, por gentileza, anote já essas perguntas, que você pode nos enviar as perguntas para que sejam respondidas. Nosso Instagram é exarcondomínios, tá? Da mesma forma também você pode anotá-las para, chegando na assembleia, você fazer essas perguntas para nós, tá bom? Então é isso. Aí está nossos contatos. Por gentileza, para sanar todas as suas dúvidas, entre em contato conosco, tá? Que assim vamos dirimir todas as suas dúvidas. Também, se você está assistindo esse vídeo, mas não vai haver uma assembleia recentemente, ou enfim, nós não estamos participando do processo daí seletivo com relação a quem vai ser seu representante no seu condomínio, entre em contato conosco, vamos começar a entender a dinâmica do seu condomínio para trazer a solução para as questões do seu condomínio também. Estamos aptos e dispostos a ser síndicos do seu condomínio também, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Como eu falei, eu não ia trazer valores aqui que vocês vão se surpreender. Todos esses benefícios, né? O valor que é. Então, o preço, na verdade, né? O preço e o valor é diferente. O valor, vocês entenderam o valor que tem. Agora, o preço que é, vocês vão se surpreender. Trouxemos aqui a nossa visão de mundo, trouxemos aqui quem nós somos, trouxemos aqui a nossa perspectiva com relação a futuros condomínios. E queremos, sim, atuar no seu condomínio de forma profissional, para, junto com você, ter o resultado que nós estabeleceremos, tá bom? Então fica com Deus, forte abraço e até a próxima. Até a assembleia. Tchau, tchau.